volta com Toda Mulher. No programa de hoje estamos falando sobre a importância da atenção oncológica e da Frente Parlamentar de Combate ao Câncer da Alerj. Pelo que a gente conversou no primeiro bloco, é muito importante, né, as políticas públicas serem desenvolvidas para essa questão do câncer, do combate ao câncer, né? Sim, e é por isso que a gente quer essa discussão, para que se crie realmente políticas públicas, com metas, objetivos e que tenham um tempo para acontecer. Já existe, como foi dito pelo Eduardo, um plano estadual que foi realizado em 2012, implantado em 2013, que tem 48 metas a serem cumpridas, muitas delas ainda não se concluíram. O nosso objetivo é atualizar esses dados, avaliar o que já foi, o que já avançou e estarmos trabalhando para que continuemos avançando nessa política. Porque a população está envelhecendo e a gente ainda não chegou nos níveis maiores de câncer, né? Então, a incidência de câncer está aumentando, mas a tendência é que isso chegue a níveis de epidemia, porque a população está envelhecendo e elas vão adoecer. E o câncer vai chegar no topo. Então, a gente tem que se preparar aqui, enquanto poder público, para enfrentar essa realidade que nos espera. Doutor, pelo que vocês já começaram a falar aqui, as metas desses planos não foram até então todas, né, implementadas. Quais são as dificuldades para a implementação dessas metas? Tem uma gama de dificuldades grande. Talvez a principal é que o funcionamento de uma rede de saúde nesse grau de complexidade exige efetivamente não só uma profunda e detalhada organização técnica dessa rede, com protocolos clínicos, com modelo de encaminhamento, com sistemas de informação bem definidos, como também uma articulação política, porque a gente está falando de diversos municípios com interesses distintos, com estruturas distintas, com capacidades financeiras distintas. A necessidade de centralização foi colocado antes sobre essa questão dos pacientes se deslocarem de cidades para outras cidades para serem tratados. Isso é muito ruim. Por outro lado, algumas questões elas não têm outra maneira de ser, porque elas estão ligadas a questões técnicas, como, por exemplo, algumas doenças são raras, elas não são comuns, então você precisa de especialização. Então os pacientes precisam ir para um local onde é que se tem mais especialização. O câncer pediátrico, por exemplo, tem inúmeros trabalhos mostrando que quanto mais crianças são tratadas num dado centro, mais sobrevida existe naquele centro. Então, você fica num dilema. A criança fica sendo tratada perto da casa dela, mas ela tem uma chance menor de sobreviver. A criança é deslocada para um outro local, um centro de especialidade, é um transtorno, indiscutivelmente, mas ela tem mais chance de sobreviver. Então, se o objetivo é a sobrevida, como nós vamos fazer para atingir isso? É uma política pública. É uma articulação altamente complexa entre municípios, entre estruturas de transporte, entre o terceiro setor para dar suporte para aquela criança, para aquela mãe, para a educação, para uma série de outras questões. Então, esse cumprimento de todas essas metas é difícil. Exige um grau de participação, um grau de maturidade dos diversos atores que estão participando disso muito grande, né? Eu acho que a gente já avançou. O plano de atenção oncológica, uma das coisas que a gente previa era justamente a reorganização desses UNACONs, desses CACONs, para eles ficarem o mais próximo possível. Existem políticas bem estabelecidas pelo Ministério da Saúde no sentido de onde deve ter um CACON, onde deve ter um UNACON, quantos milhões de pessoas, 500 mil, 1 milhão de pessoas você tem que ter para ter um centro, justamente para aproximar o máximo possível o paciente do local de tratamento. Mas, infelizmente, em algumas circunstâncias, você precisa deslocar esse paciente para outro centro. E essa articulação, esse desenho de rede, essas definições de protocolos clínicos, isso requer tempo, paciência, organização, centralização, hierarquização e uma discussão política complexa. Então, é difícil mesmo. A gente pensa, vamos fazer isso. Não é, é complexo. Eu acho que estamos andando um pouquinho mais devagar do que a gente deveria ou poderia, acho que a gente tem que acelerar um pouco, mas é complexo. Então vamos falar um pouquinho de prevenção, né? O que a gente pode fazer para, de alguma forma, se prevenir de uma doença como essa?
comer bem, dormir bem, evitar o alimento industrializado, evitar o fumo. A vida saudável, ela previne o câncer. A obesidade é um grande fator de risco para câncer. Então, quando você tem uma qualidade de vida boa, você vai ter menos risco de câncer. Então, é isso que a gente sabe que existe o fator genético, que não tem como retirar, e fazer os exames regulares, os check-ups, procurar o seu médico, para que você possa se antecipar a uma doença. A questão da prevenção, eu acho que assim, tem alguns autores que consideram que até 70%, 80% dos tipos de câncer poderiam ser preveníveis se a gente tivesse uma vida saudável. Isso é bonito de falar e muito difícil de fazer, né? Porque a gente perde alguns prazeres imediatos e todo mundo quer mais pensar no hoje e não no amanhã. Efetivamente, as medidas principais de prevenção são não fumar, essa é uma super bem estabelecida. O Brasil foi um dos países mais avançados nesse sentido. A legislação brasileira ela está muito na frente de muitos outros países na questão do controle do tabagismo, da dificuldade de propaganda, da restrição ao hábito de fumar, a facilidade de fumar. Você vai em países europeus de primeiro mundo e para gente que é brasileiro, você entra em algum lugar e fala, não acredito como é que as pessoas estão... Fica incomodado, porque não existe, entre aspas, o menor respeito que a gente aqui observa. Então nós temos uma legislação antitabagismo muito desenvolvida, em que a Fundação tem orgulho de ter participado efetivamente na construção dessa política. Acho que hoje existem novas frentes a serem abertas, como a questão da obesidade, do combate à obesidade, do sedentarismo, que estão intimamente ligadas. A gente tem uma sociedade sedentária, a gente tem uma sociedade obesa, porque se alimenta mal, e aí na alimentação especificamente é aquela recomendação geral de comer frutas, de comer verduras, dos pratos coloridos e evitar ao máximo possível a dieta excessivamente industrializada, né? Eu acho que com essas medidas básicas, efetivamente, se nós fôssemos mais magros, vamos dizer assim, não fumássemos e tivéssemos essa alimentação mais balanceada, grande parte dos cânceres seriam preveníveis. Lembrando sempre que quando a gente está falando dessa prevenção, a gente está falando de evitar de ter a doença. Então quem não fuma tem menos chance de ter câncer de pulmão. Isso não significa que não vai ter, porque existem outros fatores genéticos, outros fatores ambientais. Está aí o câncer de pele, o sol. O Brasil é um país privilegiado nesse sentido de sol, mas que expõe a gente a um risco grande. Então existem outros fatores ambientais que tornam mais difícil a gente zerar. Nunca vai conseguir zerar, mas a gente pode prevenir bastante coisa. Mas aí quando a gente fala para a população, tem que comer verdura, legumes, comer frutas, aí tem gente que pergunta, mas e os agrotóxicos, eles também não fazem a gente ter câncer? Não pode ser uma possibilidade também? Eu acho que nesse sentido aí a gente tem que pensar em duas questões. A primeira é que a gente tem que ser realista, a população brasileira e a população do mundo está aumentando, a gente precisa aumentar a produtividade da produção de alimentos, então os agrotóxicos ou o combate às pragas, ela tem que ser feita, a questão da engenharia genética, desde que com responsabilidade. Eu acho que existem legislações, a Anvisa está aí, se regula isso, então acho que o que é usado, existem outras formas e fontes de controle para que essas medidas que melhoram a produtividade na produção de alimentos sejam feitas com segurança. Além do que, obviamente, a gente está falando que quando você leva uma comida dessa para casa, uma verdura, uma fruta, você pode lavá-la, você pode preparar isso, mitigando esse eventual risco do excesso de presença de agrotóxicos, que isso vai acontecer, vai ter naquela alimentação. E é indiscutível que se você tiver uma verdura, uma fruta, que você lavar, tiver a preparação adequada, é muito melhor do que uma comida totalmente industrializada, esses biscoitos, essas coisas que a gente come, que é química pura, aí não tem nem comparação, né? Isso realmente entre uma maçã e um biscoito colorido, industrializado, é óbvio que mesmo que se tenha uma maçã, você vai tomar os cuidados, vai lavar, ela vai ter muito menos risco. Então, muitas das vezes também é uma arma daquele que não gosta de legume, verdura. Já que isso aí também tem agrotóxico, eu vou comer a comida industrializada. E não é assim, porque o agrotóxico
teoricamente, ele tem que estar dentro do que se pode, respeitando as normas. Então, é sempre melhor comer colorido, comer a comida que eu digo. Se a gente conseguir comer igual comiam os nossos avós, né, o índice de câncer, com certeza, vai ser menor. Isso sem falar da própria questão aí da sociedade vigilante, dessas novas formas, a questão dos produtos orgânicos, da demonstração do que tem em cada um desses produtos, se tem agrotóxico, se não tem, quem está produzindo, a consciência ecológica que a gente tem que ter, a consciência social. Eu acho que esse é um papel da sociedade. Sim. Se nós todos cobrarmos dos produtores que eles não devem usar, o que eles devem usar, qual a responsabilidade deles, a sociedade como um todo vai melhorar e quem produz vai estar consciente de que isso é o que tem que ser feito, vai estar se adequando. Não vai vender uma coisa que ninguém vai comprar. Agora, quando a gente fala de câncer, a gente sempre ouve muito falar sobre o câncer de mama, né? Mas tem outros cânceres aí também que podem matar, enfim. Isso aí é importante alertar, porque a mulher acha que ela vai ao ginecologista, faz o preventivo e aquele já é o check-up. E na realidade não é. Hoje o câncer de colo e reto, que é o de intestino, é o segundo câncer mais comum em mulher. O câncer de colo de útero, ele está em terceiro lugar hoje por conta das medidas de prevenção. A vacina do HPV, ela diminui o risco de câncer de colo, né? Ou seja, teoricamente só tem câncer de colo quem tem HPV. Então, essa avaliação de check-up por inteiro é importante que seja feita, então na mulher em particular. Né, que ela olhe os outros, você pode ter câncer de tireoide, câncer de pele, câncer de qualquer órgão do corpo. O câncer de mama é mais comum na mulher e por isso o mais falado, assim como o de próstata, é o mais comum em homem, mas a mulher tem que ter, o homem, além do seu urologista, além do seu ginecologista, um clínico que faça a avaliação por inteiro. E é aí que eu acho que não só um clínico, que eu venho aqui como cardiologista dizer que todo médico tem que ter esse olhar de prevenção. Porque muitos dos pacientes o paciente vai em mim como cardiologista e acha que eu tenho que olhá-lo como inteiro. E eu acho que eu tenho que orientar, sim. O papel do médico também é orientar dessas possibilidades e perguntar, você está fazendo o seu check-up, você avalia a sua próstata, você avalia o seu intestino, para que a gente possa diminuir o risco de doenças. Eu acho que essa questão do câncer de mama que você levantou é muito interessante, porque indiscutivelmente as mulheres se organizaram, né, e criaram uma super campanha em que ajudou muito a compreensão, o entendimento, o diagnóstico mais precoce da doença e, por consequência, na sobrevida e no sofrimento das mulheres. Mas o câncer de mama, como você mesmo falou, não é o único. Existem outros cânceres, como o câncer de colo de útero ou o câncer de intestino, que a gente chama de cólon, que pode ser rastreado. Então existem técnicas de rastreamento, seja através da colonoscopia, ou seja, através de um exame muito simples que a gente chama de sangue oculto, pesquisa de sangue nas fezes, que é um exame bem mais barato e bem menos complexo do que a colonoscopia e que pode ser usado como técnica de rastreamento para detecção precoce desse tipo de câncer. E existem muitos outros tipos de câncer que não são tão diagnosticáveis precocemente, mas que desde que tão logo se suspeite, você faça uma investigação e chegue ao tratamento o mais rápido possível, o paciente vai ter chance de curar. Só para se ter uma ideia, a maioria das pessoas não sabe, mas o câncer que mais mata proporcionalmente é o câncer de pulmão. Então, a gente tem câncer de mama, tem câncer de próstata, tem o câncer de cólon, que tem diversas formas de tratamento, mas o câncer de pulmão é um câncer silencioso e a prevenção nesse caso é o que mais faz diferença, ou seja, evitar o tabagismo, né? Porque é uma doença silenciosa, na maioria das vezes quando você descobre está avançada e proporcionalmente ao número de casos é o câncer que mais mata. Então todo mundo fica falando do câncer de mama, câncer de próstata, mas tem outros cânceres como o de intestino e o de pulmão que são extremamente importantes, muitas vezes letais, muito caros, muito sofrimento e que a gente tem que adotar medidas como prevenção ou de melhoria de diagnóstico. Tinha mais um monte de coisa que a gente podia falar aqui sobre esse tema que realmente é muito amplo, né? Mas infelizmente nosso tempo acabou e eu quero agradecer aqui a participação de vocês no programa de hoje. Muito obrigada. Obrigado. O Toda Mulher fica por aqui. Se você tiver dúvidas ou sugestões, envie para o nosso e-mail todamulher@tvalerj.tv e para rever esse programa, acesse o site www.alerj.rj.br.
TV Alerj, o canal do povo fluminense.